Bom, boa noite a todos e a todas. Eu sou a professora Janine Schirmer, sou chefe do Departamento de Enfermagem da ABTO, e aqui comigo para moderar essa maravilhosa reunião de hoje, eu tenho a professora Marilda Masali, do Departamento de da Nefrologia da Unicamp, da Universidade aqui vizinha. Nós duas temos o privilégio de coordenar hoje e fazer um trabalho conjunto aqui com duas colegas muito queridas, né? A professora Fernanda Surita, que é chefe do Departamento de Tocoginecologia da Unicamp também, e a professora Cristina Guazelli, do Departamento de Obstetrícia da Universidade Federal de São Paulo. Nada intencional. Eu e a Cris trabalhamos há muito tempo junto, mas a Marilda e Fernanda também na Unicamp, mas essa coincidência feliz nos possibilitou estar aqui esta noite. Eu queria agradecer especialmente as nossas convidadas e, claro, a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos por possibilitar que o nosso IT, as mulheres do transplante brasileira, nosso capítulo brasileiro, né, da Sociedade Internacional, possa seguir fazendo as suas lives com um patrocínio maravilhoso da MS Farmacêutica, só dizer para vocês que há 2 anos o IT se reúne, foi fundado junto à BTO, para que a gente pudesse dar um outro olhar para as questões da doação e transplante de órgãos numa perspectiva de gênero. O que vem a ser isso? Eu vou ser muito rápida, porque as gurias aqui, Fernanda e Cristina, têm muitas coisas boas para falar para nós, e nós temos que ganhar tempo com as perguntas ao final. Entretanto, é bom que se diga que desde Berta Lutz, lá em 1945, uma brasileira que nos representou no pós-guerra para fundar a Carta dos Direitos Humanos, a Berta Lutz estabeleceu que chamar de homens numa carta não representava mais da metade da população do mundo, e foi ela responsável pela criação do termo homens e mulheres. Mais recentemente, a gente vem falando de igualdade de gênero, né? Como olhar para as mulheres, reconhecendo as suas diferenças, mas as incluindo em todas as políticas públicas, em todas as questões de saúde, econômicas e tudo que diz respeito à vida de cada um de nós. Eu só queria fazer uma introdução que também nessa perspectiva da Carta dos Direitos Humanos nasceu na década de 80 direitos reprodutivos, direitos sexuais e reprodutivos, um conceito que mostra de uma outra forma a capacidade das mulheres e os homens viverem plenamente a sua sexualidade, mas no caso da nossa temática, em que nós vamos discutir reprodução e transplante, nós estaremos olhando para esses direitos reprodutivos na perspectiva de cidadania, e não com um olhar de que a vivência da maternidade seja uma obrigação. Esse simbolismo histórico se rompeu há muito tempo, porém, ele ainda guarda um peso sobre as costas das mulheres. E, na perspectiva de direitos reprodutivos, é pensar em igualdade, em liberdade de escolha, em uma opção segura, consciente, racional, de escolher a maternidade dentro de uma perspectiva de bem-estar físico e mental e, obviamente, uma das falas que será da Fernanda, numa prevenção de morte-mortalidade e que, de fato, isso seja uma vivência satisfatória. Estendendo esses direitos às nossas mulheres transplantadas, nós falaremos aqui de questões hoje éticas, inclusive, a dificuldade e o que significa preservar a funcionalidade, por exemplo, renal ou engravidar. Como é que nós vamos fazer essa dicotomia tão difícil se transformar numa vivência satisfatória e numa vivência segura? Então, nessa perspectiva, é que eu e Marilda temos o privilégio, enquanto IT, de coordenar a fala da Fernanda e da Cristina Guazelli, dessas nossas grandes amigas e colegas. A Cristina Guazelli, professora Cristina Guazelli, é do departamento, então, de obstetrícia
da Universidade Federal de São Paulo. Cris coordena há muito tempo, né, Cris, o nosso planejamento familiar e a gestação na adolescência. Portanto, é uma autoridade no tema há bastante tempo. Fernanda também, no momento em que a Fernanda fizer a fala dela, em segundo momento, ela também, Fernanda, coloca mais alguma informação sua, que eu já vi que estão nos teus slides. Cristina, por favor. Eu não demorei muito, só comi 5 minutos do tempo de vocês. Bom, boa noite a todos. Inicialmente, eu quero agradecer a lembrança do meu nome, agradecer à professora Marilda, à professora Janine, à MS, a oportunidade da gente poder falar de anticoncepção nas pacientes transplantadas. Eu vou começar a compartilhar. Tudo bem? Perfeito, Cris. Então, nós vamos falar, então, de anticoncepção em mulheres transplantadas. Antes da gente iniciar e falar sobre anticoncepção propriamente dita, eu quero chamar a atenção em relação à importância do rim nos hormônios sexuais. Então, o rim, ele é importante e ele pode interferir na fertilidade. Numa paciente que tenha problemas renais, ela vai ter alterações hormonais, tanto de hormônios hipofisários quanto de hormônios ovarianos, é o caso do estrogênio, interfere com a prolactina. De 20% a 75% da população que apresenta nefropatia pode ter essa alteração. Então, tudo isso vai levar a uma alteração na ciclicidade. Claro que isso é uma causa importante e frequente de anovulação. Isso leva ao endométrio atrófico, e em cerca de 70% ou mais das mulheres com problemas renais, elas vão ter alteração menstrual. Então, é importante a gente lembrar que o rim, ele tem uma função importante na regulação de hormônios, tanto de hormônios hipofisários, ovarianos, da prolactina, e que tudo isso leva a alterações de sangramento e alterações de função na reprodução dessa mulher. A gente está falando aqui de mulher e de anticoncepção, porque o Brasil, ele é um país onde o número de transplantes é muito elevado e vem crescendo nesses últimos anos. E não só em transplante renal, mas em transplante hepático, de pâncreas, de coração, de pulmão. E a gente observa esse crescimento, e é claro que outro dado importante é que a sobrevida dessas mulheres, ela tem se mantido elevada. Então, o que quer dizer isso? E por que é importante? Porque se eu tenho um grande número de pacientes que apresentam sobrevida, cada vez mais vai ser frequente e comum nós termos no nosso consultório mulheres transplantadas na idade reprodutiva. E o que importa nesse período? Qual é a grande preocupação? É que essa paciente, ela tem atividade sexual. E se ela tem atividade sexual, ela transplantada, ela retorna a essa capacidade reprodutiva e com isso essa paciente, ela corre o risco de engravidar. Então, no período pré-transplante, a paciente, ela chega, porque ela tem alteração renal, então ela chega com as alterações de sangramento, amenorreia, anovulação, ciclos irregulares e queixas sexuais. Mas a partir do momento em que ela é transplantada, em que ela recupera essa função renal, tudo volta a ficar de uma capacidade, né, normal de reprodução. Então, para mim, eu já vou começar dizendo, e essa é a mensagem da minha aula, que o ideal, o importante, seria que a orientação e a escolha do método anticoncepcional fosse anterior ao procedimento do transplante. Então, é interessante que a gente ofereça método para essa mulher antes do transplante. E depois a gente até pode questionar e a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Então, o que a gente observa? Na literatura e num trabalho que nós realizamos, as gestações nas pacientes transplantadas, olha, num trabalho realizado em 2008 por nós, com um número grande de mulheres, mais de 90% das pacientes que engravidaram pós-transplante não tinham planejado. E isso não é um dado só nosso, é um dado que também acontece na literatura mundial. Porque é importante que essa paciente, ela planeje e ela evite, né, a gestação. O ideal, né, é que ela espere 2 anos, mas pelo menos 12 meses pós-transplante. Então, no nosso estudo, o que a gente observou?
Primeiro, que um grande número de mulheres não eram aconselhadas. E aquelas que eram aconselhadas a usar métodos de barreira. Métodos de barreira, que é o caso do condom, ele tem uma eficácia regular e ele só deve ser orientado para melhorar e para diminuir a incidência de doenças sexualmente transmissíveis, e não como método anticoncepcional. Dados semelhantes ao nosso são observados em países já bem mais diferenciados, como é o caso da Noruega, onde também um grande número de mulheres não receberam orientação de anticoncepção pós-transplante. Então, quais são as perguntas? Primeiro, a gravidez, ela deve ser evitada por quanto tempo? Isso é muito discutível, né? Não se tem um prazo adequado, mas pelo menos 12 meses. O ideal, 24 meses. Por quê? Porque é nesse período onde ocorre a maior incidência de rejeição, onde ocorre a maior incidência de início de infecções, e a paciente ela está começando a usar algumas medicações, como é o caso do micofenolato, que são drogas teratogênicas, ou outras medicações que também são teratogênicas, e isso induz as malformações fetais. Outra coisa importante que precisa ser lembrada é da interação medicamentosa. Então, o micofenolato, ele interfere com a eficácia e com a utilização dos anticoncepcionais hormonais combinados. Então, a paciente, quando vai sofrer, né, quando ela vai passar por esse procedimento do transplante, que ela vai orientada a fazer o transplante, ela precisa ser aconselhada que a gravidez após o transplante, ela é considerada de alto risco. E eu acho que um dado importante é que se essa paciente ela já tem filhos, ela deve ser aconselhada a não engravidar. Então, deve-se conversar com essa paciente e expor para ela os riscos da gravidez. E é interessante que para ela ter uma boa qualidade de vida e para ter a manutenção de saúde, deve ser aconselhada na utilização de um método contraceptivo eficaz. O que falam os critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde? A Organização Mundial de Saúde, desde 96, 97, ela tem passado normatizações, então a última edição é de 2015, ela passou critérios para tentar normatizar o que o mundo todo faz e para a gente poder falar na mesma linguagem. Então, ela classifica como categoria 1, para quem pode usar um método sem nenhuma restrição, categoria 2, quando, em geral, você pode usar um método e os benefícios são maiores do que o risco, categoria 3, quando o uso do método, em geral, ele não é recomendado, então ele passa a ser de exceção, o risco excede o benefício, e categoria 4, quando você não deve usar o método de forma alguma. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela não tem uma avaliação, um critério específico para a paciente transplantada. O que a gente pode usar são as pacientes hipertensas, onde ela contraindica aqui, categoria 3 e 4, o uso dos anticoncepcionais hormonais combinados, e aqui não importa a via, o oral, o injetável mensal, ou a via vaginal, ou transdérmico, todos eles estão contraindicados. E os outros métodos, só de progestagênio, o DIU de cobre, ou o implante, ou o sistema intrauterino de levonorgestrel, eles podem ser usados sem contraindicação. Mas a gente tem, pelo CDC, categorias, umas orientações específicas para pacientes transplantadas. Para eles, nas transplantadas, eles classificaram nas transplantadas sem complicação e transplantadas com complicação. Nas transplantadas que evoluíram bem e que estão bem, veja, todas são categoria 2. Então, eu posso usar qualquer método anticoncepcional. Nas pacientes com complicação, que complicação? Aquelas que tiveram rejeição, que evoluíram com vasculopatia ou falha de transplante, o combinado, ele passa a ser categoria 4. Progestagênio isolado, então aqui via oral, ou injetável trimestral, ou implante, categoria 2. Nesse momento, se a paciente vai iniciar o DIU, ele é categoria 3, tanto o DIU quanto o SIL. Então, ele não deve ser iniciado nesse momento. Mas se ela já está usando o método, ele pode continuar sem problemas, porque ele é categoria 2. Por que o combinado aqui é categoria 4?
porque a paciente, na grande maioria das vezes, ela é hipertensa e porque aumenta aqui, nesse caso, o risco tromboembólico dessas pacientes. Aqui é interessante a gente lembrar que se a paciente estiver usando anticoncepção hormonal combinada, então uma paciente que está utilizando este método, lembrar que na utilização do anticoncepcional hormonal combinado, e aqui seja ele oral, via vaginal, transdérmica ou injetável mensal, ela tem um aumento de risco de desenvolver ou de piorar a albuminúria. E isso, é claro, vai depender da dose e do tipo de estrogênio utilizado nesse método. Por que acontece isso? Não se sabe. É uma interrogação e é desconhecido. Então, quando se tem uma paciente que usa o método combinado, deve-se fazer o controle da albuminúria. Um outro dado que também precisa ser falado é que se esse anticoncepcional tem drospirenona, e hoje em dia é um progestagênio que é muito utilizado, ele pode aumentar o potássio. Então, também precisa ter controle nessas pacientes. Outro fator importante nas transplantadas são as medicações que elas usam. Elas usam várias medicações, né, corticoide, aqui azatioprina, metotrexato e outras coisas aqui, como ácido micofenólico, imunossupressores, que podem interagir e mexer e alterar no citocromo P450 uma enzima específica, que é a enzima 3A4, e essa enzima é a enzima que também atua em relação aos anticoncepcionais hormonais, e isso pode levar a uma interação medicamentosa e diminuir a eficácia desse método. Quando vamos prescrever método para as pacientes transplantadas, a gente tem que lembrar e tem que saber, porque isso aqui é muito simples, né, para o nefrologista, mas para o ginecologista que está orientando, ou para quem vai fazer orientação do método, ele precisa saber que a paciente ela pode ter muitas alterações associadas. Lembrando aqui que o nível pressórico ele tem que ser menor que 130 por 80. Então, nessas pacientes que apresentam níveis maiores, eu não posso usar, ou melhor, eu não devo usar os combinados. Cuidado com a dislipidemia. O LDL tem que ser considerado abaixo de 100. Lembrar que paciente que tenha outros transplantes, no caso das pacientes transplantadas hepáticas ou cardíacas, elas têm um maior risco de apresentar doença renal crônica. Paciente transplantada tem um maior risco de apresentar diabetes, principalmente nos primeiros 3 meses. Tem maior risco de doença óssea, a incidência de obesidade é maior, 20 a 30% da população, e é claro que ela tem uma associação maior em desenvolver alguns tipos de câncer, como linfoma, mama e colo uterino. Tudo isso tem que estar, tem que ser pensado, e o ginecologista que vai acompanhar, ele tem que ter isso em mente para poder prescrever um melhor método anticoncepcional. Outro fator importante e que a gente nem sempre explica e fala para as pacientes é que a mortalidade dessas mulheres por causa cardiovascular em paciente de 25 a 44 anos é 10 vezes maior do que a incidência desta morte por esta causa na população geral. Então, são mulheres que têm risco aumentado. Outro problema das pacientes transplantadas e que não pode ser esquecido quando nós vamos prescrever um método é o risco maior de infecções. Maior incidência de citomegalovírus, principalmente o que preocupa na gravidez, maior chance de doenças, infecções fúngicas, presença de HPV. Então, quem acompanha essas pacientes em ginecologia, é obrigatório se fazer a colposcopia, porque há uma alta incidência de HPV nessas mulheres, com maior risco de lesões e de incidência de CA de colo uterino. E em relação à anticoncepção propriamente dita, o que os artigos colocam? Então, nessa revisão, que avaliou um número grande de artigos, mas só incluiu 7 estudos, o que ela coloca? Ela coloca que se a paciente estiver bem, qualquer método anticoncepcional pode ser prescrito, mas cuidado na prescrição do anticoncepcional hormonal combinado, e aqui não importa a via, então oral, injetável, via vaginal ou transdérmico, que ele deve ser colocado, introduzido após 6 semanas do transplante.
por causa do risco dos fenômenos tromboembólicos. Aqui, num estudo realizado por nós, o que nós fizemos? Porque nós temos muitas pacientes transplantadas usando o injetável trimestral. E o injetável trimestral, nessas pacientes, ele não levou a alteração de creatinina, não levou a alteração de pressão arterial, ele não levou a alteração nem da parte de hemoglobina, nem de hematócrito, e teve um alto nível de satisfação entre essas mulheres. Em relação ao dispositivo intrauterino de cobre, o dispositivo intrauterino de cobre, historicamente, isso foi um estudo em 81, se descreveu que ele talvez tivesse uma menor eficácia em pacientes imunossuprimidas. Isso porque, nesse estudo, 2 pacientes acabaram engravidando. Mas isso foi uma suposição, não se teve uma comprovação que tivesse uma menor eficácia desse método. A suposição que eles fizeram é que o efeito inflamatório, que é o que o DIL ele leva no endométrio, ele estaria suprimido pelos imunossupressores. Só que a gente tem que lembrar que, hoje em dia, o DIL de cobre, ele tem uma dose maior, de 380 de cobre, e essa não é o principal mecanismo de ação do DIL. O principal mecanismo de ação do DIL de cobre é a ação espermaticida pela ação do cobre, interferindo, né, no movimento e na evolução do espermatozoide. Então, ele nem deixa haver uma penetração do espermatozoide na cavidade uterina. E o que se viu? Quando essas pacientes em que foi feito o segmento do DIL de cobre ou do sistema intrauterino de levonorgestrel após 1 ano, não observaram gestação e viram que a eficácia era semelhante à eficácia de uma paciente que não é transplantada. Outro dado que precisa ser falado é que o dispositivo, hoje em dia, com essa dose de cobre, nós não temos aumento de risco de infecção. O risco de infecção só está aumentado no momento da inserção. Então, a inserção ela tem que ser muito cuidadosa. A paciente ela tem que estar bem do ponto de vista ginecológico, sem nenhum processo infeccioso, sem nenhuma leucorreia. Se ela tem algum problema, ela trata e depois se insere o DIL. Porque o risco de infecção é no momento da inserção. Então, se tudo estiver bem, essa chance é muito baixa. Lembrar que existem pouquíssimos estudos com mulheres transplantadas. E a maioria dos estudos que a gente tem de imunossuprimidas são de pacientes com HIV e AIDS. Na literatura, nós temos poucos trabalhos em relação ao uso do sistema intrauterino de levonorgestrel em pacientes transplantadas. A grande maioria dos estudos são casos reportados. O maior número foi dado aqui pela Unicamp, de 23 pacientes, mostrando que o sistema intrauterino de levonorgestrel é uma ótima opção para essas pacientes. Não houve alteração de eficácia e elas tiveram um bom nível de aceitação. Nesse outro trabalho, um trabalho mais recente, que se coloca, né, que é a indicação de método, qual que seria o método melhor para essas mulheres? Seriam os métodos de longação, porque o método de longação, ele age, que é o DIL, ou o sistema intrauterino de levonorgestrel, ele age no local, no útero. Então, você não tem uma ação sistêmica desse método e que acaba sendo muito bom, muito interessante para essas mulheres. O que esse trabalho coloca é que há necessidade de estudos prospectivos. Ela coloca que o que a literatura mostra para a gente é que o uso do DIL de cobre e do sistema intrauterino são métodos seguros e eficazes, que não é interessante a gente comparar com paciente HIV, mas é o que a literatura faz, e o ideal seria obedecer às orientações e não iniciar o DIL de cobre se a paciente estiver com falha de enxerto, com rejeição ou com a presença de vasculopatia. Eu coloquei aqui algumas coisas em relação às mulheres com nefropatia, porque, na verdade, se a gente vai orientar as pacientes antes do transplante, é interessante que a gente conheça o que eu posso usar. Então, se é uma paciente nefropata e que não tem hipertensão e não tem proteinúria, eu posso usar qualquer método. Mas eu tenho que tomar cuidado. Lembra que eu falei lá na frente que o uso, né, dos métodos combinados podem levar à proteinúria. Então, se a paciente começar a ter proteinúria, eu tenho que tomar cuidado e parar de usar o combinado. Outra coisa interessante, o anel vaginal é um método bom, porque é uma dose hormonal pequena,
mas se a paciente tem infecção urinária de repetição, ele não é interessante para ser utilizado, porque ele pode aumentar a chance de infecção nessa paciente. E muito cuidado na hora da inserção da asepsia e antissepsia, na inserção do DIU ou do sistema intrauterino com levonorgestrel. Nas pacientes que apresentam hipertensão e proteinúria, não devemos usar os combinados, e aqui não importa a via, e não importa o tipo de estrogênio, tanto faz ser o etinoestradiol ou um estrogênio natural, ele não deve ser usado. Não se usa, não importa se a paciente tem uma hipertensão controlada, não se usa o combinado. Aqui é só progestagênio isolado ou o dispositivo intrauterino de cobre. E lembrar que o uso desses métodos vão piorar a proteinúria dessa paciente e que a gente, até o momento, não sabe explicar a patogênese. Então, aqui, só para lembrar de novo, uma paciente, né, que apresenta nefropatia, com retinopatia e neuropatia, combinados estão contraindicados, e eu posso usar depois aqui qualquer método anticoncepcional. Lembrando aqui que o injetável trimestral, ele é de progesterona isolada, é o acetato de medroxiprogesterona, e ele é categoria 3 porque ele interfere com o perfil lipídico dessa paciente. Então, ele piora a dislipidemia. Então, ele deve ser evitado nessas mulheres. E nas pacientes com diálise? Nas pacientes que estão fazendo diálise, lembrar que a chance de gravidez ela é baixa, mas ela não é zero. A gente tem paciente, inclusive nós estamos com uma paciente agora lá, que está fazendo diálise e que engravidou. Então, a gente não pode dizer que ela não vai engravidar. A chance é pequena, mas elas engravidam. Então, precisa usar método anticoncepcional. Que método? Não devo usar nada por via oral, porque a via oral, com a diálise, ela perde aqui, ela diminui, né? A gente não sabe o quanto vou ter de absorção. Então, ela perde, de preferência, métodos que não vão depender disso. Então, aqui o dispositivo intrauterino, ou o DIU de cobre, ou o sistema intrauterino de levonorgestrel, eles são muito bem-vindos. Para finalizar, a anticoncepção de emergência, então, independente aqui, independente se a paciente é uma nefropata, se ela está em diálise, ou se é uma paciente transplantada, independente do método que essa mulher use, ela sempre precisa ter o conhecimento de anticoncepção de emergência. Por quê? Se ela não usou de forma adequada o método, se ela esqueceu, se ela atrasou, se ela tomou errado, ela tem ainda a chance de evitar a gravidez. E aqui a anticoncepção de emergência, que é o uso do progestagênio isolado, ela não tem contraindicação para nenhuma dessas doenças. E ele deve ser utilizado o mais rápido possível, logo após a relação suspeita. Então, qual que é a mensagem? Primeiro, o ideal, e eu acho que se vocês lembrarem disso, a mensagem foi passada. O ideal é que você oriente e fale com a sua paciente, explique sobre anticoncepção antes do transplante. Este é o ideal. Esse seria o meu sonho, o meu objetivo, que as pacientes, antes de irem para o transplante, elas soubessem que método e qual tipo de anticoncepção que elas desejam utilizar. Mulheres transplantadas que não apresentam complicações, posso usar o quê? Qualquer método. Aí ela escolhe e ela vê qual é o mais adequado para ela. Pacientes que apresentam algumas complicações, aí os métodos vão depender das complicações dessas pacientes, mas lembrando que os de longa duração e os de progestagênio isolado, eles são os mais indicados. Nessas pacientes, o ideal seria sempre usar métodos de longação, que independem da ação da paciente. E lembrar que o dispositivo intrauterino de cobre, ele tem uma eficácia semelhante à de uma paciente que não tem transplante, então ele também pode ser utilizado e indicado sem nenhuma interferência, sem nenhuma complicação. Então, eu estou à disposição, deixo aqui os meus agradecimentos novamente e os questionamentos acho que a gente pode deixar para o final das apresentações. Obrigada. Obrigado, Cristina. Professora Fernanda Surita, seu momento. Olá, então, inicialmente eu queria agradecer todos vocês,
Só estou compartilhando aqui a minha apresentação, que começou do final, mas ok. Nossa, desculpe. Não tem problema. Aqui, pronto, estamos no começo. Então, agradecer, professora Janine, professora Marilda, um prazer estar aqui com a Cristina, agradecer a BTO, a AMS e esse WIT, que eu achei extremamente interessante, né? Nós somos ginecologistas, trabalhamos com mulheres, e quando a gente vê todo esse tipo de ação do cuidado da mulher e feito por mulheres, então é uma coisa, é um prazer muito grande estar aqui. Agradecer muito a fala da professora Janine, fiquei bastante emocionada com sua apresentação no começo. Mas vamos lá, então eu vou falar agora quando as mulheres engravidam, quando as transplantadas engravidam. E a professora Cristina deixou muito claro, né, de toda essa programação que deve ser feita, né, e eu acho que a gente tem algumas questões para pensar, né, que a mulher, ela pode querer engravidar e ela pode não querer engravidar, ela pode querer engravidar e não estar no melhor momento, e nós temos a obrigação de fazer toda a orientação, e ela pode não querer engravidar, e a gente tem aí, sim, a obrigação de suportá-la, de fazer toda a orientação com relação a isso. Eu vou falar, esse é mais ou menos o plano da minha aula, mas eu queria também me apresentar com relação ao que eu faço. A Marilda, a professora Marilda me conhece bem, eu faço há 30 anos um ambulatório de pré-natal de alto risco, que atende as mulheres com doença renal, mas também vários tipos de outras comorbidades graves, como lúpus, como as anemias falciformes, as pacientes com câncer associado à gravidez. Então, são várias patologias graves que se associam à gravidez. E é muito interessante, porque apesar de serem doenças muito diferentes, elas têm muitas coisas parecidas com relação ao cuidado, ao desejo da gravidez e como isso pode transformar de uma forma positiva ou negativa a vida dessas mulheres. E eu acho que é bem isso, nós temos que fazer com que esse momento da vida da mulher seja uma experiência positiva, por mais difícil que seja, por mais difícil que ela tenha, por causa das comorbidades todas que ela tem. Então, após o transplante, como já foi colocado, o eixo hipotálamo, hipófise, ovário, ele volta a funcionar. Então, como já foi colocado aqui pela Cristina, que tudo deve ser planejado antes dela fazer o transplante. Quanto melhor a condição do enxerto, melhor a saúde sexual e reprodutiva dessa mulher e maior a fertilidade dela. As taxas de gestação e gravidez bem-sucedida, elas existem nas transplantadas, mas elas são mais baixas que a população geral. E a gente tem que pensar que uma transplantada, ela não é só uma transplantada, ela tem uma doença que levou a isso. E essa doença que levou a isso, muitas vezes ela permanece e ela vai ser também um agravante para essa gestação, além de todas as condições psicológicas que envolvem essa questão da gravidez, junto com uma doença grave e de toda a medicação que ela tem que utilizar. Então, a gravidez pós-transplante é uma gravidez de alto risco e deve ser seguida por profissionais especializados. E uma outra curiosidade, que a primeira gravidez pós-transplante é de 1958. Então, às vezes a gente acha que a gente está cuidando de alguma novidade, não, mas esses problemas existem há muito tempo. E eu sou uma obstetra, que eu não sou encantada com a gestação. No Brasil, mais da metade das gestações, elas não são planejadas, elas acabam sendo aceitas e levadas à frente, na sua grande maioria, mas elas não são planejadas. E a gravidez, mesmo ela sendo de risco habitual, ela é um teste de esforço para o organismo materno. As alterações fisiológicas da gravidez, aqui eu coloquei algumas delas, elas são um teste de esforço para um organismo materno saudável, tá? E quando eu tenho a gravidez com um transplante renal, como eu já disse, eu tenho a doença de base, eu tenho comorbidades relacionadas,
o tratamento, que é muito específico, o tratamento também traz dificuldades, o enxerto pode ir bem ou não ir, tem que pensar no tempo de intervalo. Então, é bem assim, se a gravidez no risco habitual é um passeio na esteira, a gravidez após transplante é uma escalada em uma montanha bem difícil. Então, é uma sobrecarga para essa mulher e é uma sobrecarga para esse órgão transplantado. Sobre o efeito da gravidez no enxerto, né? Voltando à gravidez de risco habitual, a gente tem um aumento da taxa de filtração glomerular, tem uma redução da creatinina, tudo isso porque eu tenho um hiperfluxo renal. Na gravidez pós-transplante, muitas não reduzem a creatinina, algumas têm aumento da creatinina, e quando isso começa a acontecer, nós já ficamos preocupados, ou porque pode ser uma pré-eclâmpsia, ou pode ser uma rejeição. E a proteinúria, que ela já aumenta fisiologicamente, ela aumenta mais ainda nessas transplantadas. E é para todo mundo voltar ao normal 8 a 12 semanas pós-parto. Mas a gente sabe que essa proteinúria pode lesar esse rim e essa volta ao normal não acontecer. Então, eu trouxe alguns dados aqui do grupo, né, da Austrália e Nova Zelândia, que tem um acompanhamento de gestantes transplantadas e de transplantadas que não engravidaram e que não encontrou diferença na sobrevida das mulheres e do enxerto em 20 anos, que é um tempo bem considerável. E esse outro relatório aqui, né, do Grupo Internacional de Transplantes, ele fala que a rejeição durante e após a gravidez vai de 1 a 1,5%, então é assim, é uma rejeição que não é extremamente alta, mas é uma questão que tem que ser considerada quando essa mulher engravida e a gente tem que conversar com ela com relação a isso. Dos efeitos da gravidez no enxerto, a gente sabe que alguns fatores influenciam a estabilidade do enxerto durante e após a gravidez, e alguns já foram colocados, que é a função de enxerto e a proteinúria pré-gestacional, se tem ou não hipertensão antes e durante a gestação, a estabilidade dos níveis de imunossupressão durante a gestação, porque a gente sabe que essa mulher vai aumentar de peso, vai aumentar a volemia, e esses níveis de imunossupressão, o tratamento de imunossupressão, muitas vezes precisa ser ajustado com esse aumento de peso e volemia. E o momento da gravidez após o transplante. Então, esse estudo, que traz aqui várias mulheres transplantadas, mostra que realmente, entre o primeiro e o segundo ano, o risco é muito maior se ela engravida. Então, se a gente puder fazer uma orientação anticoncepcional, uma orientação de saúde reprodutiva para ela, o ideal é que ela aguarde esse tempo. E aí, então, a gente tem fatores preditores negativos e positivos. Os pré-gestacionais, então, seria presença de hipertensão, creatinina maior que 1,5 e proteinúria. E essa hipertensão, ela não é só associada com a piora do rim, como ela é associada com a piora dos desfechos dessa gravidez, com os resultados perinatais. Então, aqui eu coloquei algumas siglas obstétricas, que são a restrição do crescimento fetal, o baixo peso ao nascimento, o aborto espontâneo e o parto prematuro. E também, se eu tenho essa creatinina pré-gestacional maior que 1,5, tem a associação com esses desfechos negativos. Na gestação, essa creatinina, ela tende a baixar, então valores em torno de 1,4, eles estão associados com piores desfechos. Por outro lado, quando eu tenho uma gestante com a pressão arterial controlada, mesmo que ela seja hipertensa, mas ela está bem controlada, não tem proteinúria e tem uma creatinina menor que 1,4, é essa a gestante ideal que eu quero acompanhar no meu ambulatório e que vai ter uma associação com melhores desfechos. Então, a gente tem que desaconselhar a gestação no primeiro ano, após transplante, porque, como já foi colocado, maior risco de rejeição aguda, infecção, e a taxa de perda fetal, ela vai reduzindo conforme passa o tempo do transplante também. Então, é melhor para o rim e é melhor para o resultado da gravidez. Então, é ideal que tudo isso seja planejado. Esse momento ideal, ele não é bem definido, porque eu tenho que considerar outros fatores relacionados à função do enxerto. Tá? E tem alguns fatores adicionais que são piores, como quando ela tem diabetes mellitus como a causa da doença de base, tem algumas questões sociodemográficas, como
cor da pele negra, baixa renda familiar, idade materna avançada, que também podem estar relacionadas com piores desfechos. Com relação à imunossupressão, os imunossupressores passam a barreira materno-fetal, e aqui eu coloquei até em vermelho, que é o que eu quero que toda grávida transplantada chegue para mim tomando. Então, se ela chegar tomando tacrolimus, ciclosporina, asa ou prednisona, ok, essas drogas eu posso seguir durante toda a gestação, posso seguir no aleitamento, então está muito tranquilo. Algumas drogas não podem ser utilizadas, e além de elas não poderem ser utilizadas na gestação, elas têm que ser substituídas com um período, algumas entre 12 e 6 semanas, como vocês estão vendo aqui, como micofenolato, elas têm que ser substituídas antes. E quando eu tenho que substituir essa droga, eu tenho que substituir, fazer toda essa transição, estabilizar o uso do imunossupressor, para daí essa mulher estar bem para engravidar. Então, essa gestação precisa ser programada, porque eu tenho que fornecer para essa mulher um regime de imunossupressão que possa ser seguido durante a gravidez, tá? E tem outras drogas também que geralmente são utilizadas, principalmente para tratamento de hipertensão, que a gente tem que lembrar. Se ela usa varfarina, se ela usa inibidor de ECA, inibidores de angiotensina, toda essa medicação tem que ser substituída para que ela use drogas que ela possa continuar mantendo na gravidez e eu não tenha que mexer nesse regime já com ela grávida, porque senão eu posso deixar ela mais instável quanto ao controle da pressão e quanto à imunossupressão também. Então, para o segmento pré-natal da gente, a gente precisa ter uma equipe interdisciplinar, num centro de referência, com consultas próximas, e nossa grande atenção vem para pressão arterial, ganho de peso, porque a gente tem muito medo da ocorrência de pré-eclâmpsia, que é comum nessas mulheres, e também para a altura uterina, porque acontece a restrição de crescimento fetal. Saliento para os senhores, né, a importância da profilaxia da pré-eclâmpsia nessas mulheres. Então, essas mulheres, elas devem sim fazer uso de AS, carbonato de cálcio, que são medicações que a gente usa no sentido de profilaxia de uma das complicações mais graves que tem, que é a pré-eclâmpsia. No laboratório dessas mulheres, a gente faz a rotina de pré-natal, lembrando que a creatinina sérica, bicarbonato e eletrólitos, eles devem ser seguidos de forma sequencial. Os outros exames são exames de rotina do pré-natal, mas fazer uma fita urinária a cada consulta, para ver se tem aparecimento ou não de proteinúria, tá? As sorologias todas devem ser realizadas, mas como já foi colocado também a importância do CMV. O CMV ele é mais frequente em transplantadas, não pode ser tratado na gravidez, então se ela tiver CMV, a gente também tem que saber antes, tem que tratar antes, para ela chegar na gravidez já tratada do citomegalovírus. Também, né, níveis mínimos de tacrolimus ou ciclosporina no sangue total devem ser monitorizados, mas eu confesso que no nosso serviço a gente não faz isso. A gente só faz um controle conforme o ganho de peso da mulher e não faz uma monitorização sérica de rotina. Com relação à vacinação, existe a recomendação das vacinas para as transplantadas e das vacinas para gestantes. Por sorte, elas são as mesmas. Tirando a vacina para HPV, que a gente não faz na gravidez, todas as outras vacinas são as mesmas vacinas, lembrando que influenza a gente faz todo ano, né, seja transplantada ou gestante, e que o tétano a gente faz a DTPA a cada gestação. Mesmo que ela tenha a vacinação básica do tétano completa, a DTPA ela deve ser feita em toda a gestação e ela pode ser feita para as mulheres transplantadas sem nenhum problema. A suplementação que a gente usa de rotina no pré-natal é com base no ferro, cálcio e ácido fólico, que também pode ser utilizado para essas mulheres. A avaliação do crescimento e vitalidade fetal, ela também é uma questão que tem que ser considerada, porque vocês viram que ela tem mais restrição de crescimento. Então, a gente tem um cuidado maior, e como eu disse no começo da aula, naquele pré-natal que eu faço com tantas comorbidades, essa é a rotina para todas elas, não muda muito uma transplantada de uma lúpica, uma transplantada de uma mulher com câncer fazendo quimioterapia. E a gente tem que fazer toda essa monitorização próxima da vitalidade, do crescimento, inclusive com avaliação de ecocardio fetal, porque a gente tem mulheres que têm um risco maior de cardiopatia fetal.
Então, essa avaliação fetal no parto, a gente faz a avaliação fetal do crescimento para tentar triar a restrição de crescimento, da vitalidade fetal usando todos os métodos biofísicos, e aqui a gente tem um Doppler de artéria uterina, uma cardiotocografia, lembrando que o parto é por via obstétrica, não há uma necessidade de cesariana porque ela é transplantada. Então, muitas vezes, né, as pessoas têm muito medo, porque pode haver uma compressão no parto, mas assim, eu tenho muito mais medo de uma cesárea, porque eu posso fazer uma lesão no enxerto na hora da abertura, se eu não tiver o cuidado. Lembrando que elas têm um risco maior de parto prematuro, se o parto for prematuro, mesmo ela utilizando prednisona para o tratamento do enxerto dela, ela deve receber doses de corticoide para estimulação da maturidade fetal e, dependendo do esquema de imunossupressão, deve ser rediscutida a antibiótico terapia pós-parto, principalmente pós-cesariana. Um pouco das complicações maternas, né? São grandes os slides, mas eu vou falar de uma forma resumida. A hipertensão crônica, ela é muito frequente nas mulheres transplantadas. A hipertensão crônica por si só aumenta o risco de pré-eclâmpsia, que é a principal complicação das transplantadas, e aumenta o risco dessas comorbidades todas, baixo peso, aborto, parto prematuro. Então, a gente tem que controlar de uma forma muito próxima a pressão arterial dessas mulheres. E, como eu já disse anteriormente, fazer a transferência das medicações para medicações que ela possa usar na gravidez, e isso de preferência antes da gestação. Lembrando que metildopa, bloqueadores de canal de cálcio, hidralazina, beta-bloqueadores, principalmente o labetalol, são os mais seguros. Alguns bloqueadores de canal de cálcio não devem ser utilizados, e os IECAs e BRAS, eles não podem ser utilizados durante a gestação. Então, a gente tem que encontrar um regime ideal para controle dessa hipertensão. Mesmo com a hipertensão controlada, existe o risco da pré-eclâmpsia. E a pré-eclâmpsia, ela tem um outro mecanismo de invasão trofoblástica, que é mais frequente nas mulheres com hipertensão crônica, e é mais frequente ainda nas mulheres transplantadas. E a pré-eclâmpsia, sim, ela aumenta muito o risco de morte materna e de maiores complicações para esse bebê. Essas mulheres, elas podem ter uma proteinúria já pré-gestacional. Quando ela tem uma proteinúria pré-gestacional, dificulta muito o diagnóstico de pré-eclâmpsia e mesmo de enxerto, tá? De rejeição do enxerto. A gente pode ter alguns parâmetros que vão nos ajudar quando a gente encontra hemólise, né, trombocitopenia, que são mais comuns na pré-eclâmpsia, mas muitas vezes existe dúvida nesse diagnóstico, ele não é fácil em nenhuma situação. E seja pré-eclâmpsia e seja uma rejeição de enxerto no final da gestação, são sempre situações de extrema gravidade. E voltando a falar da importância da profilaxia da pré-eclâmpsia com AS em baixas doses. Ainda com relação às complicações, a gente pode ter a disfunção do enxerto e quando eu começo a ter esse aumento da creatinina ou um aumento da proteinúria, eu tenho que ter muito cuidado. Essa mulher deve ser internada, a gente deve chamar toda a equipe, e esse diagnóstico, ele é muito importante, e dependendo da idade gestacional, muitas vezes a gente tem que pensar na resolução da gravidez para que essa mulher seja tratada e esse enxerto não seja perdido. Os fatores de risco maiores, né, para rejeição, quando eu tenho um enxerto que não está bem quando começa a gravidez. E os sintomas seriam febre, oligúria, dor no lugar de enxerto, que não é normal, mesmo com o crescimento do abdômen, com o crescimento do bebê, ela não sente dor no enxerto. Quando ela sentir dor, aumento da sensibilidade, a gente tem sim que pensar na rejeição. As opções são limitadas, né, para o tratamento, e como eu disse, muitas vezes a gente tem que pensar na interrupção da gestação para o melhor cuidado dessa mulher e preservar esse enxerto. Outras complicações maternas podem acontecer, como diabetes, né, principalmente porque elas usam corticoide,
porque elas têm obesidade e por isso elas podem ter mais resistência à insulina. Mas se vocês me perguntarem, você tem algum medo de diabetes gestacional com transplante? Não, esse não é o nosso problema. Elas fazem pouco diabetes gestacional. Todo o medo que eu tenho da hipertensão e da pré-eclâmpsia, eu não tenho do diabetes. Esse não é um problema nessas mulheres. Então, não tem que ter medo de usar corticoide nessas mulheres, porque esse não é um problema. Com relação às infecções, elas são mais comuns, né, porque elas usam os imunossupressores. Tenham um extremo cuidado com as infecções do trato urinário, porque essas infecções, elas já são mais frequentes na gestação, e aí nas mulheres transplantadas, usando imunossupressor, isso pode levar a uma gravidade maior. O citomegalo eu já falei, então não tem tratamento para a gente fazer na gestação. Então o negócio é não ter e não começar uma gravidez com o citomegalovírus. E com relação às infecções pós-parto faltam dados, não é porque ela usa imunossupressão que ela tem um risco maior. A anemia é uma coisa frequente, né, fisiológica na gravidez, deve ser tratada sem nenhuma condição especial por conta dela ser transplantada, e uma condição comum da gravidez, que é a presença de náuseas e vômitos, a gente tem que tomar uma atenção especial porque elas podem ter muita êmese ou uma hiperêmese, e isso pode diminuir a absorção dos imunossupressores, e a gente tem que tomar um cuidado com isso. Dos desfechos perinatais, então, assim, são mais frequentes o parto prematuro, o baixo peso, a restrição do crescimento, o aborto espontâneo e os natimortos, tá? Então, por mais que seja uma gestação que possa ir até o final, eu sei que eu tenho esses riscos perinatais, então eu vou ter que ter todo aquele cuidado durante o pré-natal, no crescimento e na vitalidade desses bebês. A taxa de nascidos vivos é alta, e ela é proporcional à população geral, mas a gente tem esse viés da prematuridade, que é extremamente alto nas mulheres transplantadas. A via de parto, como eu disse, a preferencial é vaginal, mas a gente sabe que a grande maioria dos casos acaba nascendo de cesariana por alguma complicação. E as cesarianas têm as bem indicadas e as mal indicadas. Também estamos no Brasil, um dos campeões mundiais de cesariana, então não seria diferente com as nossas transplantadas, infelizmente. A mortalidade materna não é também um risco para as mulheres, porque elas têm um transplante renal, mas, dependendo da causa de transplante, isso pode ser um risco sim. Por exemplo, quando é uma paciente com lúpus, que perdeu seu rim por causa do lúpus e foi transplantada e mantém doença em atividade, sim, essa paciente é de maior risco para a mortalidade materna. Eu trouxe algumas coisas também do nosso serviço, porque a gente trabalha com mortalidade materna, morbidade materna grave. Esse dado não é específico de transplante, mas ele traz, né, a importância das causas indiretas, né, as que não são relacionadas com a gravidez, com a morbidade materna grave, que inclui a morbidade muito grave, que é chamada de miermise, e o óbito materno. E as doenças renais estão entre essas causas. Então, eu tenho que pensar na transplantada e na mulher que já está tendo uma deterioração de função renal e que provavelmente mais para frente vai ser uma transplantada. Então, essas mulheres, que todas as mulheres com alguma doença renal, acabam sim sendo um grupo de risco para a mortalidade materna aumentada. Esse trabalho que a gente tem do nosso serviço com a professora Marilda, junto aqui, né, fizemos juntas com os nossos casos, ele avaliou um total de 25 gestantes, tá? E que no total de todas as mulheres que fizeram transplantes, tinha as mulheres em idade reprodutiva e foram 25 mulheres transplantadas, e eu queria chamar a atenção para as causas da doença, tá? Então, hipertensão, doença glomerular e pielonefrite como as principais causas. Os imunossupressores, como eu disse, aqueles que eu sempre fico feliz quando elas chegam tomando, né? A azaprednisona, ciclosporina e tacrolimus. Mas uma coisa que sempre me intriga é a paridade dessas mulheres. Essas mulheres com essas doenças graves, elas têm, mais de 50% delas, elas tinham mais de um filho. Então, você fica pensando, será que ela queria? Será que nós falhamos? Será que nós não orientamos? Aonde pega? E isso é uma coisa que me incomoda muito nesses anos todos que eu estou nesse ambulatório.
Então, nesse estudo, foram 22 mulheres com 25 gestações, com uma média de idade de 24 para 25 anos, intervalo do transplante para gestação de 5 para 6 anos, e talvez por isso a gente tenha tido bons resultados, 65% com hipertensão, 47% de prematuridade e 88% de cesárea. E esses dados, eles acabam se repetindo nos estudos. Eu trouxe também aqui, nesse mesmo estudo, então, assim, a taxa de pré-eclâmpsia, tá? Então, a gente tem quase que 1/3 delas com pré-eclâmpsia, 2 delas que precisaram usar sulfato de magnésio, ou seja, casos graves, e o sulfato de magnésio, ele também tem que ser ajustado conforme a função renal, e dentro dos resultados perinatais, aqui, como eu já disse, parto prematuro, cesárea, baixo peso e restrição. Trouxe também o trabalho que também é aí da Unifesp, do professor Nelson, professor Medina, que eles têm a maior série de transplantadas do Brasil, que é de 43 gestantes transplantadas, e também com a idade média de 28 anos, que eu considero que são mulheres jovens, idade de gestacional a nascimento, média de prematuridade, e também uma média de 5 anos pós-transplante. Nessas mulheres, a pré-eclâmpsia foi a principal causa da redução da função renal, tá? E 18 delas, que dá 42%, apresentaram infecção urinária. Então, a gente vê que realmente a pré-eclâmpsia e a infecção urinária são nossos fantasmas para essas mulheres, tá? Com tudo isso que eu falei, eu vou trazer um pouquinho, a gente tem um projeto que estamos terminando, alguns trabalhos estão prontos, outros estão em análise, que é assim, pensando nas mulheres com doença renal. Então, a gente tem as mulheres com doença renal que fazem diálise, e a gente foi avaliar a história retrospectiva delas, o que elas sabiam da gravidez para elas terem perdido o rim. Também, todas as mulheres com doença renal que estão sendo acompanhadas agora no pré-natal, num período que eu vou apresentar depois, e fazer uma análise disso num estudo exploratório, pensando nessa questão da paridade, da gestação não planejada, por que elas têm tantos filhos e por que elas vão para diálise e depois são transplantadas e acabam tendo uma história reprodutiva que não é boa, elas são cheias de partos prematuros, perdas gestacionais e que vão se seguindo. Essa coorte retrospectiva, que está em análise ainda, é o que está mais atrasado de todos os artigos, mas eu quis trazer, porque assim, então aqui a gente tem o pool das nossas mulheres com doença renal crônica no ambulatório, e o transplante renal não é o mais frequente, e com certeza não é o mais grave. Então, quando ela está transplantada, ela está numa condição muito melhor, muitas vezes, do que as outras que estão com uma doença underlying ou que tem lúpus, e vocês podem observar, né, essa parte maior do círculo são mulheres com lúpus, porque a gente tem um ambulatório mesmo carregado na questão do lúpus e gestação. De uma forma geral, essas mulheres tinham, em média, 28 anos, diagnóstico da doença mais ou menos 10 anos, parto delas também, de todas, foi prematuro, e o número de gestação médio mais que 2. Então, as coisas se repetem, independente da causa, e dentro desse grupo todo, o transplante talvez seja o melhor grupo. E 1/4 delas teve pré-eclâmpsia. A outra avaliação que a gente foi olhar para trás, dentro das mulheres que fazem hemodiálise, o que acontece com essas mulheres? Esse estudo está em avaliação numa revista, e de 237 mulheres que faziam hemodiálise, 208 contam gestação prévia hemodiálise, 11 gestação durante o tratamento, mas a gente desconsiderou essas mulheres da análise, porque a gente sabe que elas têm um resultado pior, e 18 nunca tinham gravidade. Dessas 208, a média de idade 56 anos, 24% delas ainda em idade reprodutiva, fazendo diálise e na fila do transplante. Essas mulheres, todas com alta paridade, maioria não branca, com histórico de pré-eclâmpsia, DPP e resultados perinatais desfavoráveis. Principalmente o grupo abaixo de 49 anos era que tinha mais resultado perinatal desfavorável. E aí, voltando a falar, a importância da contracepção em todas essas mulheres, nas mulheres que fazem diálise, nas mulheres que estão na fila do transplante, porque a gente tem muita mulher em idade reprodutiva nessa condição.
E nesse gráfico, as comorbidades, é um gráfico descritivo, não é um gráfico para a gente comparar, mas o quanto elas tinham de hipertensão pré-gestacional, durante a gestação, até um ano depois da gestação, e quanto isso foi a causa de base da perda do rim para essas mulheres. E aí, falando um pouco mais das experiências das mulheres, a gente fez um estudo qualitativo, e com 12 entrevistas em profundidade, para a gente trazer algumas reflexões de como essas mulheres se sentem, de como que é ser uma mulher com transplante, e da nebulosidade do diagnóstico, e que muitas vezes nós obstetras falhamos em dar essas orientações para ela quando ela sai de uma gravidez complicada, fica um gap até que ela chegue para o nefrologista com a perda da função renal. Então, eu acho que são muitas reflexões que a gente tem que ter nesse sentido. Eu trouxe os casos de lúpus que a gente acompanha no pré-natal. Por quê? Porque esses casos de lúpus em gravidez, durante essas mulheres que são mais jovens, a gente tem muita nefropatia. E essas mulheres também, que são as mulheres de maior risco para mortalidade materna. Vocês podem ver, são 4 séries de casos, essa última tem mais de 100 pacientes, e todas elas têm a nefropatia numa porcentagem alta, e é nesse grupo de mulheres que a gente tem 3 casos de morte materna relacionados a lúpus e nefropatia. Só mais alguma reflexão aqui, ainda das mulheres com lúpus, mas como eu disse, as coisas são muito parecidas. A gente tem mais 2 trabalhos que avaliam as percepções das mulheres com lúpus que estão no pré-natal de alto risco. E essas percepções, elas são muito parecidas com outras patologias. Então, elas têm sentimentos ambíguos, elas se sentem felizes porque elas estão grávidas, é um triunfo para quem tem uma doença grave se sentir grávida. E, ao mesmo tempo, elas têm muito medo e elas precisam de um acolhimento de um grupo interdisciplinar. E aqui eu coloco o papel da enfermagem como principal, central, nessa questão do acolhimento e de todo o direcionamento, porque nós médicos ainda temos muito que aprender. E essa questão do autoconceito e da imagem corporal dessas mulheres que usam corticoide, tudo isso já é muito mobilizado durante a gravidez. Mulheres que usam corticoide, que têm aumento do peso corporal, que usam alguma medicação que pode interferir na imagem corporal, elas precisam ser vistas com mais carinho e cuidado também. Com relação aos cuidados pós-parto, estou terminando, né, e convidar a obstetra para falar em agosto, né, a gente tem que falar que é o mês do agosto dourado, a gente tem que falar do aleitamento materno, e o aleitamento materno nessas mulheres, ele deve ser encorajado, desde que elas estejam com aquele esquema tradicional de imunossupressão. Prédia, azatioprina, tacrolimus e ciclosporina. Então, essas medicações, ela pode e deve amamentar. Algumas outras medicações não, a passagem para o leite é muito menor do que o nível sérico materno, então elas devem amamentar sim. E a contracepção pós-parto, a gente volta agora na aula da Cris, né, retoma, e lembrar que é fundamental discutir o futuro reprodutivo e o espaçamento entre as gestações e a contracepção pós-parto com todas as mulheres. Isso é um direito de todas as mulheres e é uma coisa que todos nós, principalmente os ginecologistas, têm que fazer. O pós-parto é um momento muito especial, é uma oportunidade para a gente fazer contracepção. E tem que ser a escolha das mulheres, mas essa escolha tem que ser orientada, e como foi falado aqui, talvez no pós-parto, mais do que ainda em outras situações, o uso dos LARCs, ou mesmo de métodos definitivos, se for o desejo da mulher, é bem indicado. Mensagem final: planejar a gestação, a hipertensão pré-gestacional, creatinina maior que 1,4, diabetes ou lúpus, eles interferem no prognóstico, ajustar a medicação antes, de preferência com essas 4 drogas que elas não têm problema durante a gestação, fazer a prevenção da pré-eclâmpsia, que elas saibam do risco materno e fetal que tem associado à condição dela. O parto é por via obstétrica, a contracepção pós-parto deve ser sim privilegiada, e valorizar a percepção,
e os sentimentos dessas mulheres com essa toda ambiguidade que tem da doença e a gravidez. E para isso a gente precisa de um acompanhamento interdisciplinar. E um desafio aqui de um segmento conjunto, né, dos nefrologistas, dos GOs em longo prazo para essas mulheres com risco de qualquer doença renal crônica para tentar melhorar a vida delas em longo prazo. Minhas referências eu coloquei todas no final. Essas referências, elas são muito relatos de casos, estudos de centros únicos, e tem grupos, né, muito importantes que vocês conhecem, que trabalham com transplante, e principalmente o UpToDate. O UpToDate tinha acabado de ser atualizado, e eu usei muito nessa minha apresentação. Muito obrigada, e aqui uma imagem lá da Unicamp, do CAISM, que é o Hospital da Mulher, da Faculdade de Ciências Médicas, para vocês. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Eu acho que foi uma discussão muito interessante. A gente teria assunto para algumas horas de conversa, mas a gente não vai ter um tempo tão longo assim. Algumas perguntas vieram durante as apresentações e eu vou destacar duas questões aqui. Uma delas é a pergunta da Bartira, que ela queria saber o que se acha de muitos centros transplantadores nos Estados Unidos que cuidam de gestantes no pós-transplante, com protocolos de alteração de imunossupressor e outros medicamentos com bons resultados, e que alguns resultados são diferentes dos nossos, principalmente no pré-operatório, porque a orientação e educação vem muito do pré-operatório. E aqui eu vou fazer um link que a Sociedade Internacional de Enfermagem de Transplante, ela tem alguns livretos e algumas formas de orientação para esses pacientes, e que são distribuídos, e a educação para os pacientes é muito importante. E talvez seja uma coisa que a gente usa muito pouco, principalmente para orientação e para discussão em sala de espera. Então, eu queria saber qual é a sugestão, qual é a opinião de vocês sobre isso. Eu acho que eu sei o que a Janine pensa a respeito, que é muito parecido. Cristina? Eu acho que falta muito a orientação, falta muito a conversa, o aconselhamento. Muitas pacientes engravidam sem estar planejando, eu acho que isso é muito ruim, porque quando elas engravidam, de repente não engravidam no momento mais adequado, em que a gente poderia ter ajudado, poderia ter aconselhado. Então, isso faz muita falta. Isso não faz falta só para paciente transplantada renal. Acho que isso faz falta. A nossa incidência de mortalidade materna no nosso país, infelizmente, ela é muito alta. E eu penso, a gente está tentando melhorar pré-natal, está tentando melhorar a assistência, mas isso não basta. Eu acho que o que a gente precisa fazer e fortalecer é a orientação da anticoncepção. A gente, quando vai para os congressos mundiais, congressos de fora, o que se bate é a anticoncepção. A anticoncepção, ela dá o direito à mulher de planejar a sua gravidez e de engravidar no momento mais adequado, com todas as condições médicas e maternas adequadas, né? Então, eu acho que a gente precisaria oferecer mais anticoncepção, mais aconselhamento para a nossa população. Acho que isso ajudaria bastante. Fernanda, você quer completar? Eu concordo com tudo que a Cris falou, e isso é uma coisa que a gente comenta, como eu já disse anteriormente, várias mesas que a gente fica juntas no congresso, e como eu sou obstetra, o meu momento de contracepção é o pós-parto, porque eu não faço contracepção sem ser no pós-parto, porque eu não faço esse tipo de atendimento. O pós-parto ou pós-aborto é um momento que a mulher, ela está muito sensibilizada, ela está dentro do hospital, ela tem que ser orientada. É lógico que o ideal é que toda essa orientação deve vir de antes, tá? Deve vir de antes, e educação em saúde é uma coisa que falta muito para a gente. Eu trabalho muito com o grupo de gestante, eu também faço pré-natal de adolescentes, e a gente tem, assim, um ganho
no grupo de gestante, em rodas de conversa, em salas de espera, que é um ganho que é imensurável. Eu falo que o trabalho de sala de espera, o trabalho de um grupo aberto que você faz uma roda de conversa, às vezes não, ele com certeza ele é muito maior do que toda a educação que você vai conseguir fazer em uma consulta. Hoje existem modelos, né, para o pré-natal, inclusive de pré-natal em grupo, justamente porque nesse momento, em vez dela ficar, cada uma ficar 20 minutos, meia hora com o seu médico, elas vão ficar muito tempo com o médico, com a enfermeira, com a nutricionista, com a psicóloga, e vai ser uma conversa muito mais ampliada. Então, eu acho que as questões de educação em saúde, a gente, com certeza, elas fazem esses resultados ser diferentes. E eu queria até ampliar isso. As mulheres transplantadas, dentro desse pool, são as melhores, são as mais orientadas. Eu tenho pacientes em tratamento oncológico que não poderiam engravidar naquele momento, e elas não recebem essa orientação. As transplantadas, eu acho porque elas têm uma proximidade muito grande com a equipe por muito tempo, elas ainda vêm muito melhor que a grande maioria de outras situações de gravidade que eu falei que são comparáveis. Então, a educação em saúde é tudo, né? Eu acho que esta observação de vocês responde um pouco a última pergunta que veio para a gente, da Silvia Marçal: como abordar pacientes transplantadas que insistem em não usar métodos contraceptivos? É um direito da paciente, né? É um direito. Então, qual é a nossa função? Eu só queria lembrar uma coisa, que com a pandemia, infelizmente, todos os grupos, sala de espera, tudo foi suspenso. Então, eu não sei dizer o quanto a gente teve de problemas nesse período, mas eu acho que deve ter aumentado, porque isso é uma perda muito grande, né? Então, eu não sei te dizer quais foram as consequências, a gente só vai ver isso daqui a algum tempo. Mas, infelizmente, todos os nossos grupos, eu acho que em todas as situações, tanto no pré-natal quanto no planejamento, a gente não tem feito mais grupo. Então, eu acho que a gente vai ter consequências sérias. Em relação ao que ela falou, eu acho que assim, precisa se conversar com a paciente, orientar a paciente ter a informação. E ela tem o direito da escolha. O que não pode acontecer é a paciente dizer o que a gente viu no nosso estudo, que 70% delas disseram que elas não tinham recebido nenhuma orientação. Então, você dizer que uma paciente transplantada, mais de 80% engravidou sem ter nenhuma orientação, isso é muito triste. Isso é muito triste. A paciente, ela tem que receber essa orientação. E a escolha e a opção, isso é individual, mas isso é para qualquer paciente. Mas é muito difícil uma paciente transplantada, quando ela recebe informação, ela não aceitar a anticoncepção por um período para se programar para a gravidez. A gente não tem esse tipo de problema. A paciente, ela é orientada a aguardar e ter a liberação do néfron, né, para engravidar quando ela deseja. E se ela tem prole constituída, a gente tem conversado muito com ela para ela não engravidar, mostrando que, primeiro, que ela precisa estar bem, saudável, para cuidar dos filhos que ela tem, para ela manter esses filhos, né? E para ir para frente. Então, a gente não tem tido esse problema. Eu queria responder que no chat veio uma pergunta sobre LARC. LARC, que a gente fala de longa ação, que é uma sigla que a gente usa muito, né? Que a gente fala como métodos de longa ação. Mas em inglês é Long Acting Reversible Contraception. Por isso que é LARC, né? Desculpa, é uma sigla muito usada pela gente, mas é claro, né? Não é de conhecimento geral. Desculpa. Obrigado, Cris. Tem mais algumas questões aqui no chat, vocês querem que a gente aborde todas? Eu acho que a gente pode respondê-las, algumas delas. Eu acho que, juntando uma boa parte delas, é o que fazer se a paciente não pode usar azatioprina, ou se a paciente engravidar em vigência de micofenolato. Então, uma boa parte das perguntas a gente conseguiria agrupar nesse grupo, assim.
O nosso antiproliferativo de escolha é a azatioprina. Se a paciente não puder usar, e se a paciente engravidar já com micofenolato, o que fazer? E qual o risco de teratogenicidade? Então, o micofenolato tem, assim, vários casos descritos, né, de mulheres que engravidaram e tiveram os seus filhos e não tiveram complicação. Daí, a gente falar que ok também não dá, né? Porque não tem evidência na literatura para falar que é ok. Aí tá falando, tem um caso aqui falando que a mulher descobriu a gravidez na 30ª semana. Na 30ª semana, aí já foi, né? Porque, assim, 30ª semana, eu tô pensando no parto e não vou pensar na teratogenicidade da droga, se ela usou até esse período, mas, assim, lembrando que o ideal é que seja programado e que a gente consiga fazer a troca. E não é fazer a troca e já engravidar, é fazer a troca, tentar estabilizar, para daí propor a gestação. Mas essa é a condição ideal. Mas, assim, olha, a professora Marilda sabe, a gente está aqui na Unicamp, as transplantadas, elas são o meu menor problema com relação a isso, porque elas conseguem ter uma programação muito melhor do que paciente oncológica, por exemplo, que engravida e estava em segmento, e estava no meio da quimioterapia. Então, eu acho que, por conta delas terem muito tempo a doença de base, ou aguardando o transplante, e tudo isso, elas têm um cuidado maior. Mas é lógico, se ela não puder usar a azatioprina, a gente vai ter que escolher alguma coisa, porque ela não pode rejeitar aquele rim. Então, é tudo feito, tudo pesado na medida de cada caso. Então, eu acho que é um pouco difícil os casos hipotéticos, e acho, inclusive, que aí os nefrologistas vão conseguir escolher a droga que eles acharem mais prudente, e eu vou fazer o segmento do pré-natal sabendo dos riscos e colocando para aquela mulher, para que ela também possa pesar e ver qual que é o que ela deseja fazer com aquilo, certo? Porque a gente também não pode pegar e assumir todo o problema. A gente tem que discutir todas essas questões com as mulheres, porque, na verdade, é a gravidez dela, é o rim dela, e às vezes você vai ter que fazer uma interrupção precoce, e é a vida dela e do filho que ela vai criar, né? Então, eu acho que essas decisões difíceis, elas têm que ser todas compartilhadas com a mulher. E aqui nós temos, acho que a nossa última questão, talvez, que é... peraí, está no que... Não, desculpa, que está no outro grupo aqui. Na mulher transplantada que apresenta piora de função renal quando dialisar... Então, a indicação, não sei se a Cris quer falar, né? Mas a indicação de diálise na gestante, ela é bem diferente da não gestante, né? Então, os níveis de ureia começando a subir acima de 50, 60, a gente tolera, mas você já tem que, com 60, você já pode ter alguma toxicidade para o feto, mesmo essa mulher estando super bem, tá? Então, você vai pesar várias coisas. Vai pesar se ela está tendo isso porque ela já tinha um enxerto que não funcionava, e aí a gente vai, talvez, colocá-la em diálise e levar, ou se ela está fazendo uma rejeição, e tudo depende da idade gestacional. Então, você vai pesar tudo isso, mas se ela estiver bem, a gente vai ter que sim propor uma diálise para ela, e talvez seja só no período da gravidez, só pela toxicidade da ureia para aquele bebê naquele período. E saindo da gravidez, talvez ela não precise continuar dialisando. Mas no momento da gravidez, eu tenho que priorizar os riscos para o feto da uremia. Acho que é meio assim. E dialisar gestante requer todo um cuidado adicional, né? Então, a gente precisa controlar um pouco melhor a anemia, precisa controlar o estoque de cálcio, e o ideal é que elas mantenham o nível de ureia. Antes era 100, agora ao redor de 80, e o que se pode fazer é que essa diálise não precisa ser na rotina de uma diálise de crônico, ela pode ser alternada por demanda, e a gente tem que controlar muito bem o fluxo para não fazer hipotensão
intradialítica. Então, dialisar a gestante é importante para o feto, mas é muito importante também que essa diálise seja muito bem estruturada e muito bem cuidada. Marilda, como nós temos um finzinho aqui de tempo, eu vou fazer uma provocação para as gurias, para as duas professoras. Obviamente que falar em direitos reprodutivos para uma transplantada, ou para qualquer mulher, né, é sempre complexo, mas como nós estamos falando com pessoas que trabalham e assistem mulheres com risco, neste caso, uma discussão é interessante. A Cris fez uma fala aí em relação à autonomia, importante, né, Cristina? E a Fernanda completou. Uma discussão complexa realmente, será que nós, além de não estarmos preparando estas mulheres transplantadas no pré, com muito cuidado e com muita transparência dos riscos, né, inclusive da orfandade, porque nós estamos discutindo algo que eu satisfaço o meu direito reprodutivo, o meu desejo de ser mãe, mas eu não vou conseguir seguir esse meu filho até quando? Então, essas são questões éticas interessantes que eu sei que Fernanda lida muito com isso, porque ela é obstetra, assim como eu, né? Cris também, de alguma forma, apesar de ser gineco, ela é uma obstetra que trabalha muito com anticoncepção, mas ela é uma obstetra. Então, assim, essa discussão é complexa. Aí no chat teve algum momento, algumas pessoas falaram sobre interrupção da gravidez, né? E Cris, você falou da anticoncepção de emergência, né? Esse é um outro tabu. Se é um tabu para as mulheres com nenhuma doença, imagina com as nossas, que nós estamos aqui falando, e aí prioritariamente as renais, por que não as outras transplantadas? É porque nós temos o maior número de transplantes renais da América Latina e, de alguma forma, até do mundo em algum aspecto epidemiológico. Então, essa é uma discussão interessante, porque, a priori, né, estou falando aqui com a Marilda, essa grande nefrologista, mas vou me exibir e vou dizer, Marilda, de fato, realmente o Brasil tem uma gama de mulheres nefropatas, no caso das nossas, com um transplante para dar uma qualidade de vida melhor, mas nós não fazemos nenhum tipo de registro. Eu vi que a Fernanda usou nas referências delas o TPR, né, o registro internacional de gravidez, nós não fazemos, nós não estamos filiadas a isso, nós não registramos as gravidezes que acontecem no Brasil em transplantadas, né? E aí, assim, a minha pergunta de provocação aqui, até para a Marilda, como é que você dizer, se em algum momento, Marilda, você é transplantadora, você já disse para essa sua paciente, olha, pense bem na gravidez, você quer ficar com o seu rim, ou você quer ser mãe e morrer logo em seguida? Algum momento você já tiver esse tipo de fala? Obviamente que eu sei que tiver, mas eu estou fazendo uma provocação aqui só para a gente pensar nas questões éticas relacionadas a esse direito reprodutivo que a gente falava aqui no início da nossa conversa. Essa é uma coisa extremamente delicada, porque quando as pacientes jovens em idade fértil que a gente transplanta, elas já chegam e falam, posso engravidar? A gente fala, calma. Estes são os riscos todos, então você passa toda a lista de riscos. O que a gente normalmente diz é que a chance de que seja um parto prematuro, que seja um recém-nascido de baixo termo, que precise de muito cuidado no pós-operatório, não é desprezível, e que o risco para o enxerto é grande também. Então, a gente sempre coloca todos os riscos, e que a gente só vai rediscutir com elas a possibilidade de transplantar depois de 1 ano e meio do transplante, e aí sim. Então, as que querem muito engravidar, e sim, começa toda a avaliação, se a função renal permite, toda a questão ética, troca-se a imunossupressão, e só depois de 6 meses de imunossupressão estável que a gente considera que elas estariam aptas a engravidar. Mas volta e meia a gente tem Fernanda. Surpresas. Eu sei. Até o ponto de uma vez a gente encontrar uma gestante durante o ato cirúrgico, mas acontece. Acontece nos transplantes, acontece em várias situações, né? Então, a gente vive com essas histórias todas, mas eu acho que, eu não sei, mas assim, para mim, as transplantadas, as nefropatas, elas ainda são muito mais bem orientadas, não sei porque elas ficam na fila de transplante, elas têm mais, eu acho que elas são mais orientadas que as pacientes oncológicas, por exemplo.
Eu tenho, pelo menos assim, eu tenho essa impressão. Mas eu acho que, assim, com relação a toda essa provocação, eu acho que, assim, né, a mulher tem que exercer o direito dela, né? Então, ela tem que engravidar quando ela quer, ela tem que não engravidar ou não estar grávida quando ela não quer, mas ela tem que fazer isso com uma orientação. A nossa função é orientar. Orientar, 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 nunca permitir que uma mulher fique sem contracepção quando ela não quer engravidar. E isso é um problema nas transplantadas, porque elas são transplantadas, mas isso é um problema das nossas mulheres, né? Então, quando eu penso nisso, e eu faço esse pré-natal, que só tem essas coisas graves, né? Eu ainda vejo as pacientes transplantadas como entre as mais bem orientadas, do que as pacientes com neoplasia, por exemplo, ou com anemia falciforme. Então, mas assim, não é por causa disso que a gente não vai ter todo esse cuidado. Mas assim, eu acho que o que tem que ficar é que a gente tem que orientar e garantir o desejo daquela mulher, sempre, tá? Eu acho que a gravidez, uma vez ela grávida, a questão da educação em saúde durante o pré-natal, ela é maravilhosa, é uma oportunidade que não se tem, acho que nem com uma paciente que faz diálise diariamente aí, ou dia sim, dia não. É uma oportunidade porque ela está muito sensibilizada e ela quer o melhor para ela e para o bebê. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, talvez, para uma próxima gravidez. E na minha apresentação, eu coloquei, me espanta a multiparidade nessas mulheres. Me espanta a multiparidade nas mulheres transplantadas, a multiparidade nas mulheres com doença renal crônica terminal em hemodiálise, e eu acho que isso não é opção. Não é opção, eu acho que é falta de opção, e aí a nossa falha na atenção primária, como orientação de contracepção, de direitos reprodutivos dessas mulheres. Eu penso um pouco nessa questão, assim, não sei, nem fui meio viajando, assim, na conversa, mas eu acho que é uma questão bem complexa. Mas eu confesso, no meu pré-natal, as transplantadas não são meu maior problema. Meu maior problema são as mulheres que estão na doença crônica pré-terminal e que não têm noção do que está acontecendo. E que vão ser transplantadas dali daí. Transplantadas não, vão estar na máquina em 2 anos e na fila do transplante depois. Janine, para mim, essa conversa, ela é uma conversa diária. E aí eu digo que essas pacientes, olha, nós começamos a fazer o trabalho junto com o Hospital do Rim em 2008, então já faz bastante tempo, mas ele tem que ser um trabalho constante. É um trabalho de formiga, o tempo inteirinho. Por quê? Porque a paciente transplantada, ela é uma paciente grave. Ela é uma paciente que o nefrologista, quando tem na frente, ele está preocupado com o transplante. Então, ele vê o rim da paciente. Ele esquece, eu acho que assim, mas isso não é uma culpa dessa especialidade, é de todas as especialidades. Por exemplo, eu recebo muita paciente do GRAAC, que também é um trabalho de formiga. Agora, a gente está tendo uma conversa maior, porque de tanto a gente insistir, as adolescentes, que também eram vistas como assexuadas. E adolescente, não importa a faixa etária, ela menstruou, ela pode ter vida sexual. Então, eu acho que assim, quando você tem uma doença grave, você vê a doença, então você vê o rim, você não vê a pessoa num todo, porque você está preocupado com aquela doença. Então, você esquece que a paciente, independente se ela está fazendo diálise, independente, por exemplo, a gente também tem muitas pacientes com câncer em estadiamento já final, então a paciente imunossuprimida, a paciente em quimioterapia, a paciente, por exemplo, ela é careca, então as pessoas olham, ninguém vai pensar que aquela paciente tem relação. Não precisamos ir longe, as pacientes obesas, as pacientes de obesidade mórbida, mais de 50% delas não têm anticoncepção porque as pessoas não associam sexualidade com as pacientes obesas e a gente tem obesidade direto no nosso dia a dia. Então, eu penso que a gente teria que enxergar a paciente como um todo.
independente da especialidade que eu estou fazendo. Eu tenho que enxergar que atrás daquela doença eu tenho um ser que vai ter vida sexual, que vai ter relação. E, por exemplo, tem uma pergunta aqui que fala assim, o marido novo, mas às vezes esse marido novo, ele não foi informado do risco de perda dessa mulher. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa chamar o casal e conversar com o casal. Na grande maioria dos aconselhamentos, quando a gente fala de anticoncepção, do risco, a paciente ela começa a entender esses riscos. E por que eu digo que deve ser feito antes? Porque antes ela se sente doente. Então, antes do transplante, ela se sente doente, porque ela está fazendo diálise, ela está vivendo aquele dia a dia complicado. Ela faz o transplante, ela se sente normal, mas ela não é normal. Quer dizer, ela tem as suas atividades, ela melhorou a qualidade de vida, mas ela faz uso de drogas, ela faz uso de medicações e que vão interferir com a evolução da vida dessa paciente, com a evolução da gravidez. E isso tudo precisaria ser explicado. E quando a gente explica isso antes do transplante, a aceitação de tudo é mais fácil. Então, eu diria assim, que o meu maior sonho, o meu maior objetivo é eu atender, seria o seguinte, o paciente vai para transplante, antes dela ser transplantada, a gente já colocaria o método em todas as pacientes, e depois ela pensa o que ela vai querer. Porque aí, se ela estiver bem, se ela estiver legal, é fácil. Você tira o método no melhor momento e ela engravida, né? Porque eu acho que o pior é essa paciente engravidar num momento indevido, com risco de piora, de perda do transplante. E aqui eu acho que tem uma outra coisa que a paciente ela também não é informada. É o custo que isso tudo, que a gente também eu acho que não conversa sobre isso com a paciente. Nós estamos num país pobre, nosso país é pobre, muito pobre, e o transplante ele tem um custo alto, e eu acho que isso tudo teria que ser dividido com a paciente. E isso acho que e não é conversado com a paciente, infelizmente. Não é só paciente transplantado, qualquer paciente de alto custo, né? Eu acho que esse tipo de conversa, e ela é uma conversa muito difícil, muito pesada, mas eu acho que faz parte do nosso trabalho, né? De orientar, informar e ajudar essas mulheres. Só complementando a fala da Cris, me chama a atenção a multiparidade. Quando eu quis estudar essas pacientes que estão em hemodiálise, fazer esse retrospectivo, eu já tinha essa percepção, mas me chama a atenção a multiparidade, porque, além de tudo, elas têm múltiplas gestações. E para você convencer, né? Então, assim, e aí todo esse cuidado que a gente tem que ter durante o pré-natal. O pré-natal é um momento precioso que você tem a mulher sensibilizada para várias ações. Só que muitas delas não deveriam estar ali naquele momento, deveriam ter aguardado, deveriam estar numa condição melhor do seu enxerto, né? Claro que, e não é só para o enxerto, para o resultado da gravidez também, né? E, então, eu acho que tudo isso é muito importante de ser trabalhado, e talvez o momento antes do transplante, porque depois é uma lua de mel, né? Ela transplantada, ela acha que vai ser tudo bem e que aquele rim vai durar para sempre, e não vai, né? Não vai. Então, eu acho que tem que aproveitar, tentar trabalhar tudo isso antes, que é muito mais fácil. É que nem trabalhar com contracepção antes da gestação, é trabalhar com o prognóstico antes dela fazer o enxerto, né? De todo o prognóstico de saúde reprodutiva. Eu acho que nós poderíamos passar muito mais tempo aqui discutindo, mas, infelizmente, nosso tempo já se encerrou. Tivemos uma barganha aqui, né, Marilda? Eu queria muito agradecer a professora Marilda pela parceria aqui dessa mesa e, obviamente, ao nosso grupo do Women in Transplantation. Somos todas mulheres apaixonadas por um olhar diferente de como se deve entender a mulher na sociedade, e é claro que Fernanda e Cristina acabaram de fazer além da apresentação, obviamente,
todo o conteúdo, mas as falas dela trouxeram aqui uma concretude do que nós temos discutido no nosso grupo da Women Transplantation. Como é que a gente reconhece que é necessário fazer saúde de um jeito diferente, que é isso que nós estamos discutindo. Cris, eu vou fazer um desafio para você. Nós vamos ter que fazer esse seu sonho se realizar, nós estamos no mesmo lugar, vamos tentar fazer algo diferente aqui. Eu percebi que a Marilda e a Fernanda talvez estejam mais afinadas do que nós, e a gente tem muito para contribuir para os outros centros de transplante, quem sabe, de fato, até nós passarmos a registrar os nossos resultados das gravidez nas transplantadas, já que a gente tem um registro internacional. Um grande abraço a vocês, a todos e todas que estão nos assistindo. Estivemos com mais de quase 70 pessoas aqui participando, e eu sei que sairemos daqui, né, Marilda, muito mais felizes de saber que tem mulheres guerreiras na área da tocoginecologia e obstetrícia, pensando como nós, né? Eu falo com muito carinho, porque também sou enfermeira obstetra, né? E eu peço à Fernanda que leve um abraço ao Secate e à Maria Ângela, meus amigos de muitos anos da obstetrícia lá na Unicamp, que agora eu tenho as amigas, a Marilda e a Ilka. Veja só, num outro tipo de nascimento que eu me envolvi aí nessa vida acadêmica. Obrigado, Marilda, obrigado a todos, obrigado à BTO, obrigado à MS pelo patrocínio, e que nos encontraremos aqui em outubro com uma outra live bem interessante, se não me falha a memória, a Marilda me corrige, que é sobre adesão medicamentosa especialmente, mas adesão no sentido geral às mulheres transplantadas e aos homens transplantados. Um beijo grande a todas. E só para complementar a sua fala, nós temos o registro brasileiro de gestação em transplantes no site da BTO, só que infelizmente ele não é preenchido. Então, talvez o nosso trabalho agora seja de motivar os temos 2 missões como o IT, colocar esse registro para rodar, e um outro sonho que é fazer uma cartilha de orientação de contracepção e de cuidado gestacional para essas pacientes. Acho que isso aqui foi o primeiro capítulo de uma longa história, e o IT tem muito serviço pela frente. Obrigada, meninas, e até a próxima live. Gente, eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.